A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, dia 10 de agosto de 2024, nosso 223º dia da leitura. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada da UIADS, na nova tradução da linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, a nossa leitura está em Jeremias, do capítulo 16 ao 18. Jeremias, capítulo 16, versículo 1. A vida de Jeremias é um aviso. O Senhor Deus falou comigo novamente e me disse: Não case e nem tenha filhos neste lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis. Ninguém chorará a morte deles e não serão sepultados. Ficarão espalhados no chão como um esterco. Serão mortos na guerra ou morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tenha gente chorando. Não fique triste nem chore por causa de ninguém, pois eu não abençoarei mais este povo com a minha paz. Não amarei mais e nem terei pena deles. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra, mas ninguém vai sepultá-los nem chorar por eles. Ninguém se cortará nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá nem beberá junto a uma pessoa para consolá-la pela morte de um querido. Ninguém mostrará simpatia nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido o seu pai ou sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa, não se sente e não coma, não beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com os barulhos alegres das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando vocês anunciarem essas coisas, eles vão perguntar por que foi que eu resolvi castigá-lo tanto assim. E eles vão perguntar de que crime somos culpados do o pecado cometido contra o Senhor nosso Deus. Então você dirá: a resposta do Senhor é estas: os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e os serviram e abandonaram. Eles me deixaram e não obedeceram os meus mandamentos, mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Por isso eu expulsarei desta terra e os jogarei numa terra que nem vocês e nem seus antepassados conheceram, e ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei mais bondoso com vocês. Versículo 14. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais julgará por mim, o Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel, mas julgarão por mim como Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os seus outros países, por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para a sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 16. O castigo por causa da idolatria. Mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos, até buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim. Os pecados que não escapam da minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos que são tão mortos como os defuntos. Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. Versículo 19. As nações voltam para Deus. Ó Senhor Deus, tu me proteges e me dá forças. Tu me ajudas na hora do sofrimento.
Dos fins da terra, as nações irão a ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força, o meu poder, de uma vez para sempre, e eles saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias, no capítulo 17, o pecado e o castigo de Judá, versículo 1. O Senhor Deus disse: o povo de Judá e o seu pecado está escrito com ferro profundo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembrarão dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Azerá, perto das árvores verdes no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda a terra, e vocês terão de abandonar a terra que lhe dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhece, pois a minha ira é como um fogo que queimará para sempre. Versículo 5. O Senhor Deus disse: eu amaldiçoarei aquele que afasta-se de mim, que confia nos outros e confia na força do seu braço, seres humanos. E como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. E como árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão, quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando chove, ela não se preocupa e continua dando fruto. Quem pode entender o coração do humano? Não há nada em que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca os ovos que não botou durante a sua vida. Ele perde todas as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio ele está no alto monte. Ó Senhor Deus, tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonaram serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte da água fresca. Versículo 14. Jeremias pede ajuda de Deus. Ó Senhor, cura-me, e ficarei curado, salva-me e ficarei salvo, pois eu canto louvores a ti. Os outros me dizem: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesse a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passasse por tempos difíceis. Ó Deus, tu sabes disso, tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados que me perseguem, mas eu não, e que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Mande que a desgraça caia sobre eles e acabe com eles completamente. O Senhor Deus me disse: Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram, e sai da cidade. Depois vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis e todo o povo de Judá, e todos os moradores de Jerusalém que encontrarem por esses portões.
Diga que se eles querem continuar a viver, não carregam nenhuma carga no sábado e que neste dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram nem me deram atenção, pelo contrário, foram teimosos e não quiseram me obedecer nem aprender. Versículo 24. Diga a este povo que me obedeça de todo o coração e que no sábado não carregue nenhuma carga dentro dos seus portões dessa cidade. Diga que guarde o sábado como um sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão nos cavalos, junto com o povo de Judá e de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povoados em volta de Jerusalém e também do território de Benjamim, das planícies e das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardar o sábado como dia sagrado, e se neste dia carregarem cargas dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões, e o fogo destruirá os palácios de Jerusalém, e ninguém poderá apagá-lo. Jeremias capítulo 18. O pote de barro. O Senhor Deus me disse: desce até a casa onde fazem potes de barro, e lá lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme ele queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer como o povo de Israel, o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, e assim como o barro que está nas mãos do oleiro, sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento eu posso dizer que eu vou arrancar, derribar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou se esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que eu tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino, mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Porquanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e os moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade dos nossos corações. Versículo 13. Porquanto eu, o Senhor, digo: pergunte todas as nações se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas dos montes do Líbano? Por acaso secam as águas frias que correm nas montanhas abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deveriam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram dessa terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados
e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. Versículo 18. O plano para matar Jeremias. Aí o povo disse: Vamos dar um jeito de nos livrar de Jeremias, pois sempre haverá sacerdote para ensinar, sábios para nos dar conselhos e profeta para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: Ó Senhor Deus, ouve-me e escuta quando os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é como o mal que se paga, é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que caia nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesses nada contra eles enquanto estava irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome ou que sejam mortos na guerra e que as mulheres percam os seus maridos e filhos e os homens morram de doença e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para cair nele e amarraram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Deus, conhece todos os planos que eles fazem para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apague os seus pecados, joga-os no chão derrotados, trata-os assim enquanto está irado. E essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.